Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Will do Techverso e hoje vamos dar continuidade na nossa série sobre Git e GitHub. Então, desde já, dê o seu like, se inscreva e compartilhe o conteúdo. Hoje nós vamos estar criando a conta do Techverso no GitHub e instalando as ferramentas Git e GitHub Desktop. Você deve ter notado que eu me referi ao Git e GitHub como ferramentas. E isso não é à toa. Imagine eles como um alicate. O alicate ele é uma ferramenta essencial feita para determinados tipos de trabalho, para determinadas funções. O Git e GitHub também são feitos, são ferramentas e são visados para o versionamento e compartilhamento de código. Né? Da mesma forma que um alicate tem várias marcas e modelos, o Git e GitHub também tem várias soluções no mercado para versionamento e compartilhamento de código. E eu digo isso para que vocês saibam de que eles não são a única alternativa no mercado, mas são a alternativa mais utilizada. Beleza? Então vamos lá. Bom, por um erro de percurso, eu acabei criando a conta do Techverso e não estava gravando. Então, para exemplificar, eu vou estar criando uma outra conta para só ficar como demonstração, beleza? Então vamos pesquisar, como ninguém hoje em dia utiliza a URL do site, vamos utilizar o Google para acessar. No site, a URL é o github.com. Estando dentro do GitHub, nós vamos clicar aqui e vamos criar a conta. Essa conta é só de demonstração. Bom, acho que esse username tá bom, tá? Tá bom. Tá ótimo. Bom, feito isso, ele vai querer que a gente visualize, resolva o quebra-cabeça. Eu falei agora de pouco que eu não sou muito fã desse quebra-cabeça. Isso aqui tem vezes que engana a gente, essa mãozinha. Mas agora parece que foi de boa. Foi de boa. Agora ele mandou um código que eu nunca vou me lembrar de como que era o código, então eu vou acessar o e-mail aqui. Código do GitHub chegou. Prontinho, voilà, conta criada. Simples e fácil. Assim como eu disse no vídeo que eu não gravei, né? O GitHub, ele hoje em dia se assemelha bastante a uma rede social. Né? Ele é muito usado, às vezes, por desenvolvedores como rede social. E você pode ver que a criação de conta é muito fácil, muito simples também. Muito tranquilo, beleza? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, então, preciso só avisar Que estou utilizando máquinas virtuais para poder fazer essas demonstrações, a fim de poder passar isso para vocês, tá? Essa máquina virtual é de Windows, tá? Vamos estar fazendo inicialmente a instalação do Git, tá? Nessa máquina aqui. E em outra máquina virtual com Windows, vamos estar instalando o GitHub Desktop, tá? Vão ser 2 Windows e 2 Linux para exemplificar, beleza? Vai estar dividido em capítulos aqui o vídeo para poder facilitar o acesso a esse conteúdo, então vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, antes de mais nada, preciso avisar vocês que quando forem baixar ferramentas, procurem baixar do site oficial dos desenvolvedores, beleza? Quando não houver a possibilidade de baixar do site oficial, procure meios que o próprio desenvolvedor está indicando, tá? Nesses vídeos que estamos fazendo, o único momento que isso não vai ser possível vai ser com o GitHub Desktop para Linux, tá? Quando a gente for fazer a instalação, eu demonstro para vocês, beleza?
Então vamos estar acessando aqui. Essa aqui é a URL oficial do Git, beleza? Então aqui nós acessamos ela. E vamos começar por aquilo que infelizmente a gente não vai poder estar demonstrando para vocês com relação ao sistema da maçã, o macOS, tá? Nós não temos uma máquina virtual para isso, e não temos um Mac para estar demonstrando. Mas ao acessar aqui, você vai verificar, você que tiver um Mac, todo o passo a passo para você fazer essa instalação. E tem uma coisa bem legal aqui, tá? Quem geralmente usa o Mac, desenvolve para Mac, é o sistema da maçã, ele geralmente instala o Xcode. E quando se instala o Xcode, você já vem junto, é instalado por padrão o Git. Tá? Então, você que tem Mac e já instalou o Xcode, você já deve ter ele já instalado aí porque ele veio junto com o pacote do Xcode, beleza? Mas eu vou demonstrar como que a gente pode verificar isso no seu prompt de comando, tá? Fora isso, você dentro do site oficial, você pode ver que eles recomendam a instalação pelo Homebrew, não sei pronunciar isso, tá? Que é uma das alternativas mais utilizadas até onde eu pesquisei. O MacPorts, que até onde eu pesquisei também é uma iniciativa open source, né? E um instalador binário, que é como se fosse um instalador exe, né? Um executável de Windows. Então, beleza, tá com relação a isso. Retornando aqui e vamos estar baixando então a versão do Windows, tá? Aqui uma coisa muito importante, tá? Quando você for baixar as ferramentas para você trabalhar, procure sempre baixar a versão estável, tá? Nesse caso está escrito como standalone, né? Mas procure sempre baixar a versão estável. Vai ter em algumas plataformas ou sites que vai estar uma versão insider, uma versão beta. Essas versões, deixe para quem é mais aficionado por testar novas ferramentas, porque geralmente quando está em insider ou beta, eles não estão finalizados ainda, beleza? Então, aqui nós pegamos e baixamos, clicamos aqui para fazer o download, ele vai iniciar o download. Nessa máquina também eu não instalei o VS Code, né? Para fazer as demonstrações, nós vamos estar instalando o VS Code. Então eu já vou baixar aqui junto com vocês, né? Vamos pesquisar aqui por VS Code. Como eu já disse, ninguém fica digitando a URL do site. Geralmente a gente pega a pesquisa no Google, né? No caso aqui no Bing, né? Não vou instalar um outro navegador só para fazer as demonstrações. O VS Code aqui verifica se o seu site oficial, esse aqui é o site oficial que eu sei, e a gente vai baixar a versão de Windows, tá? A ordem das instalações não vai afetar muito o desempenho na máquina, tá? Então, se quiser instalar o VS Code antes, o Git depois, fica a critério, né? Mas por questão de princípios, vamos instalar o Git primeiro e depois a gente instala o VS Code. Não vamos precisar mais do navegador, já vou fechá-lo para não ficar sobrecarregando a minha máquina virtual, né? Não fechou, vou fechar de novo. A instalação do Git, nós vamos fazer ela como administrador. O VS Code não tem necessidade disso, tá? Mas o Git nós vamos fazer ele como administrador. Não sei se vai ter ou não vai ter diferença, para ser honesto, mas por via das dúvidas, vamos fazer como administrador. Bom, a instalação do Git tem umas pequenas coisinhas que a gente só precisa prestar atenção aqui. Na instalação do Git tem que verificar se essas opções vão estar habilitadas. Geralmente estão, mas é uma coisa importante de se verificar. E depois dessa aqui, nós teremos que verificar também, nessa outra tela aqui é onde você vai estar definindo o seu editor padrão, beleza? Aqui você pode verificar que você tem dois Visual Studio Code, tá? Tem um Visual Studio Code que não tem, que é só Visual Studio Code, e tem o Visual Studio Code Insider, tá? O Insider é aquela versão que eu falei, aquela versão beta, uma versão experimental com os novos recursos. Se você baixou a versão Insider, você habilita aqui para a versão Insider. Mas se você baixou o VS Code normal, habilita a questão do VS Code normal. Clicou aqui, selecionou o VS Code, que é o qual que a gente vai estar utilizando. Errou!
Ah tá, ele está dizendo aqui que não está instalado. Eu acho que ele está reclamando que não está instalado o VS Code. E por isso não está deixando eu continuar. Então a gente vai ter que instalar o VS Code primeiro. Né? Então vamos cancelar aqui e vamos instalar o VS Code primeiro. Aceita. Continuar. Na edição, talvez precisa ser acelerado. No VS Code também tem opções que a gente precisa ter certeza de que elas estão selecionadas, tá? Essas duas aqui, ó, mantenham elas selecionadas, porque isso vai facilitar para vocês para frente, tá? Que vai permitir você abrir o arquivo diretamente do gerenciador de arquivos direto para o VS Code. Então essas opções são muito importantes estarem habilitadas. Né? Essa opção aqui vai da opção de cada um. É um atalho na área de trabalho. Isso daí fica a critério, tá? Bom, vamos iniciar. Não tem necessidade de a gente iniciar o Visual Studio Code, mas já que estamos aqui, vamos iniciar e aproveito para mostrar uma coisa interessante para vocês. Né? Não tem necessidade, mas acho que são coisas que podem ser interessantes. Quando iniciar o Visual Studio Code, recomendo a todos habilitar essa função aqui, Autosave. Tá? É muito útil. Toda vez que você estiver editando um documento, ele já vai auto-salvar. Assim você evita perder o que você está digitando, caso tenha uma queda de energia ou alguma coisa, pelo menos o autosave vai te ajudar. Tá? E outra coisa bastante interessante é mudar ele para português. É bem rapidinho, você coloca português, é um plugin da própria Microsoft, que é por via das dúvidas, para quem não sabe, é proprietário do VS Code. Já instalou, está pedindo para reiniciar, a gente reinicia, ele já reinicia em português. Isso será útil. Prontinho. Não iremos precisar mais dele por hora, vamos fechar ele e vamos voltar à instalação do Git. Instalação do Git como administrador, sim. Next. Verifica se está aberto ou está selecionado aqui. Next. Aqui agora vamos selecionar o Visual Studio Code. Ok, deixou eu selecionar. E aqui agora é só Next o restante, beleza? Vamos até o final agora só dando Next. Né? Finalizando, está ótimo. Instalação finalizada, tá? Vamos já abrir o Git Bash para a gente fazer a configuração inicial, né? Como eu disse há pouco e vou repetir, a instalação inicial do Git ela é recomendada para independente do sistema operacional. Se você estiver utilizando o sistema da maçã, macOS ou um Linux, você vai utilizar o terminal do próprio sistema operacional. No caso do Windows, quando você instala o Git, você também instala o Git Bash, que seria o terminal. Tá? É um terminal como o outro, né, de outros sistemas, que nem o prompt de comando, né, o CMD, né, como a gente conhece. E aqui a gente vai fazer a configuração inicial. Para você verificar, se você tiver o Git instalado no seu macOS, no seu Linux, e quiser saber se ele está instalado, um comando que você pode utilizar é o git version. Com isso, se o Git estiver instalado, ele vai pegar e vai mostrar a versão para você. Se ele não estiver instalado, você vai ter que instalar ele, né, utilizando as ferramentas. Né? E as configurações iniciais seriam o quê? Seriam o nome do utilizador. Né? Essas configurações podem ser modificadas depois. Seria o nome, e-mail, e a gente vai fazer uma configuração aqui que vai ajudar muito a gente no futuro. Né? Então eu já poderia até pegar isso como dica e vocês utilizarem isso mais para frente também, beleza? Então aqui nós vamos primeiro, eu vou usar minha cola aqui, tá, gente? Porque essas coisas aí eu não sei de cabeça ainda totalmente não, tá? Git config global user
name, git config global user.name, e aqui entre aspas a gente vai colocar o nome do utilizador, tá? Will win underline 01 fecho, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro Windows, então vamos colocar esse nome win 01, beleza? Will sou eu. Ele não mostra que modificou, mas a gente já vai aprender como verifica se está modificado. User config global user.email, e aqui a gente vai colocar o e-mail do TechVerso. techverso@techverso.dev. Necessariamente você não precisa colocar um e-mail válido aqui, tá, gente? É mais para fins de registro, mas se você estiver trabalhando, se você estiver numa organização onde você precisa, onde você está trabalhando funcionário, né, de alguma empresa, é bom colocar seu e-mail válido, o e-mail que você utiliza, techverso.dev.br, beleza? Ótimo. E agora, o que acontece? O Git, ele tem modificado as iniciativas dele para que ele utilize na branch principal como man e não como master, tá? Então a gente já pode configurar para que quando o repositório que a gente for fazer daqui para frente, a branch principal já seja man, e a gente não precisa ficar modificando isso depois, tá? Caso contrário, toda vez que você criar um repositório, a branch principal ele vai vir como master e não como man. Usando esse código, poderemos já estar resolvendo isso e trabalhando muito melhor daqui para frente, sem precisar ficar lembrando de renome ou não. Se no caso, na organização onde você não tiver a necessidade de utilizar uma branch principal como man, não tem problema, deixa como master e não precisa fazer essa configuração. Mas se para você precisa, isso vai te ajudar no futuro. Então, init default branch man. Isso. Feito. Tá? Agora, como que a gente vê se tudo foi registrado, tudo foi feito? A gente utiliza o git config -list, e com isso a gente vai verificar todas as alterações que foram feitas, né? O que estava aqui em cima, o que está nessa parte de cima já estava registrado, mas as alterações que nós fizemos estão aqui embaixo, tá? O nome do usuário, o e-mail e a nossa branch padrão, que agora vai ser man, beleza? Então, com isso nós finalizamos a configuração padrão, a configuração base do Git no Windows, né? E agora a gente vai ver isso no Ubuntu, que é a nossa próxima vítima. Bom, pessoal, agora com a nossa máquina virtual do Ubuntu já iniciada, né, podemos dar continuidade. Necessariamente a gente não vai utilizar o navegador para tudo, mas eu acho importante estar mostrando para vocês, né, essa questão do Git, aqui dentro do Git, a parte de downloads. Para todos os Linux, né, você vai conseguir baixar o Git, direto do repositório, tá? Então aqui dentro da página do Git você vai ter os comandos que você vai estar utilizando para fazer os downloads, dependendo da sua distribuição. No caso nós estamos utilizando o Ubuntu, né, que é um derivado do Debian, então vamos estar utilizando esse comando aqui, tá? Os outros sistemas operacionais tem aqui os comandos aqui embaixo, e onde você pode estar fazendo a instalação, tá? Vamos baixar também para esse sistema o VS Code, né? Porque a instalação é um pouco diferente e
E o Ubuntu é um dos mais chatinhos para poder fazer a instalação de arquivos .deb. Aqui você tem os dois sistemas para fazer o download, .deb e .rpm, tá bom? .deb vai rodar no Debian em Ubuntu, RPM na Red Hat, Fedora e OpenSUSE, beleza? O que acontece? O .deb é como se aquele arquivo exe do Windows, né? Aquele executável do Windows. O problema é que algumas versões do Ubuntu ele meio que dá uma dificuldade para você instalar esses arquivos. Afinal de contas, o Ubuntu, que é uma distribuição da Canonical, né? Ela tenta fazer com que as pessoas utilizem as ferramentas dela, né? Então, você tem, obviamente, como instalar o VS Code diretamente da loja de apps. Você tem lá uma versão distribuída pela própria, beleza? E para fazer as instalações, agora a gente vai utilizar o terminal, né? Mas é muito tranquilo, tá? A gente vai ver se a gente consegue deixar os códigos aqui embaixo, na descrição, né? Ou no primeiro comentário a gente deixa os códigos. É recomendado sempre, antes de você fazer uma instalação, você rodar um sudo apt update, que é para atualizar os repositórios, tá? Aqui ele só está atualizando os repositórios, então é bastante tranquilo para ele pegar a última versão do programa que você quer baixar. Então é por isso que ele precisa atualizar os repositórios que estão na máquina. Aqui está dizendo que tem algumas atualizações, mas a gente não precisa instalar essas atualizações agora, né? Você vê aqui, ó, 21 pacotes para ser atualizado, mas a gente não precisa instalar essas atualizações agora, tá? Para instalar o Git seria sudo apt install git, né? Você poderia estar colocando aqui -y para poder instalar direto, mas geralmente melhor clicar aqui e dar um sim, beleza? E aí ele faz tudo por ele mesmo. Você não vai ter nenhum outro passo a passo para fazer configurações adicionais, né? Ele faz todo aqui sozinho. E voilà, instalado o Git. Agora nós podemos verificar se o Git está instalado com git -- version. Com isso, ele vai puxar a última versão do Git que está instalada aqui nessa máquina, que é essa versão. Vamos dar uma limpada no terminal e vamos fazer a configuração inicial do Git da mesma forma, do mesmo jeito que foi feito lá no Windows. Não muda em nada, tá? Ótimo, podemos verificar se está tudo configurado. Git config --list. E aqui está mostrando a configuração, né? Finalizada a configuração, agora nós vamos fazer a extração do VS Code. Ela pode ser ela vai ser um pouco mais diferente do que seria em outras distribuições, como eu estava falando um pouco antes, tá? Em outras distribuições Linux, sem ser a Ubuntu, você vai vir aqui, dar 2 cliques e ele vai executar. Uma coisa que não é muito... Vamos ver se... aqui, ó. Dessa vez ele vai fazer. Tá. Eu pensei que eu tenho que fazer de outra forma. Bom, 2 cliques, instalar. Aqui tá pedindo a senha. E bom, pensei que eu tenho que fazer de outra forma, um pouco mais complicada. Baixamos, estamos instalando já o VS Code. Instalado. Concluiu a instalação. Demorou um bocado? Sim, mas concluiu a instalação. Beleza? Feita a instalação, podemos fechar isso aqui. E o nosso querido VS Code está lá na gaveta de aplicativos. E a configuração dele é idêntica à configuração que fizemos no Windows. Bom, com isso, nós concluímos a instalação do Git, tá? No próximo vídeo, nós vamos fazer a instalação do Git Desktop, tá? E tanto no Windows quanto no Linux.
e vamos estar criando os nossos repositórios iniciais, nossos primeiros repositórios. Beleza? Então, desde já, obrigado. Dê o like, se inscreva, compartilhe o conteúdo. Tá? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.